A Ivana é head de produtos de crédito pessoa física da COD, apaixonada por dados e crédito e atua há 20 anos no mercado. Transforma incertezas de risco em créditos e soluções. Obrigada, Ivana. O primeiro debatedor vai ser o Gilberto Minchuk. Falei direito? Falei? Aí. Head de instituições financeiras da Belvo. Ele diz que dados não devem ser tratados como commodities, mas sim como uma forma de inovação recorrente. Vão ter 3 debatedores nesse palco aqui. Então, o segundo debatedor é a Gisele Silva, Head de Produtos e Negócios da COD. Como Head de Produtos de Cobrança, transforma desafios de recuperação de crédito em oportunidades de crescimento sustentável, sempre com foco em inteligência e inovação. E, por último, o Rômulo Mendes, vice-presidente de risco da Créditas. Crédito pode ser considerado um remédio. Na dose certa faz muito bem, na dose errada faz muito mal. Ivana, boa apresentação e a palco é de vocês. Obrigado. Tá bom. Obrigada, Lili. Boa tarde a todos. Vamos aqui começar o nosso painel. Queria primeiro agradecer os nossos convidados. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o tema de principalidade e a gente depois começa as nossas conversas, tá bom? Vamos lá. Então, acho que, de maneira geral, acho que a gente precisa contextualizar o que é principalidade. Principalidade é a escolha, né, dos clientes quando precisam dos serviços financeiros. A gente sabe que a gente tem um ecossistema financeiro bastante grande e como ser essa primeira opção, né, ser lembrado por ele, ter todo esse relacionamento. Para apimentar a nossa conversa, eu trouxe alguns dados bem relevantes para a gente se inspirar nisso e aí depois a gente conversar, debater mais sobre o tema, tá bom? Então, uma curiosidade. Nos últimos 2 anos, 90% das nossas informações foram geradas. Então, imaginem o turbilhão de dados que a gente tem e como que a gente usa, né, pode usar esses dados e como que a gente pode segmentar para ter essa principalidade do nosso cliente. Além disso, quando a gente fala da indústria financeira, a gente tem alguns números que são bastante grandes, né? A gente, desde 2012, a gente tem aqui uma pesquisa recente do Bank of America, já foram baixados mais de 1 bilhão de apps desse ecossistema financeiro, tá bom? Então, quem não tem no seu celular 2, 3, 4, 5 apps, tá bom? De bancos e tudo mais. O número de usuários desses apps também triplicou nos últimos tempos, tá bom? Números bastante grandes. E, nos últimos 7 anos, o ecossistema de fintechs triplicou. A gente tem hoje cerca de 1.500 fintechs, sendo que dessas fintechs, 18 são especialistas em crédito. Né, Rômulo? Igual acreditas. E, por fim, eu acho que a gente precisa entender como que nós, brasileiros, e a população em si, trabalha com essa questão da principalidade, como que se relaciona com esse ecossistema de financeiro, né? 45%, tem uma pesquisa recente da Google Insights, e 45% dos brasileiros querem ter só relacionamento com um banco. Mas a gente tem, né, 55% que estão aí. A gente precisa convencê-los de que a gente tem uma melhor experiência e por aí vai, né? O brasileiro, no geral, conhece 21 marcas, muitas marcas, não só os bancos tradicionais, os neobanks, mas também as fintechs e por aí vai, tá bom? E nos últimos anos, tá bom, o número de contas o brasileiro passou a operar aí na média de 6 bancos. Então, a concorrência está alta, está grande, e a gente precisa entender como que a gente trabalha todo esse ecossistema, como que a gente trabalha a principalidade. Está todo mundo entendendo que o mercado de crédito é um mercado grande, a gente tem aí uma expansão bastante grande do ecossistema financeiro e como que a gente vai trabalhar tudo isso. Tá bom? E aqui no nosso painel a gente vai abordar, né, como que as jornadas de crédito, de cobrança, vão poder, influenciam nessa principalidade. A gente sabe que não é só isso, mas que faz uma diferença tremenda. Então, vou convidar os meus convidados aqui, meus debatedores, para a gente conversar sobre isso. Tá bom? Então, vamos lá. Pegar minhas perguntas. Vamos lá. Colinha. Tem que ter uma colinha, né? É mais fácil no papel.
Vamos lá, para a gente começar a nossa conversa, a gente sabe, né, acabei de falar que as instituições financeiras, né, relacionamento dos brasileiros mais que triplicou nesses últimos anos. A gente tem agora 6 contas, tá bom? Eu acho que eu não estou na média, mas eu acho que eu não sou referência para isso. E eu queria ouvir de vocês, tá bom? Vou pedir primeiro para a Gi falar a sua opinião. Como que, na sua visão, Gisele, você entende que esse fator influencia na principalidade? O que é principal aí, né? Qual que é o principal fator? Perfeito. Boa tarde a todos. Eu entendo que a principalidade ela vai muito da experiência do cliente durante a jornada dele dentro da instituição, né? Ela é um fator decisivo, com certeza. Atualmente, o cliente ele escolhe jornadas fluidas. Ele quer ter segurança nas transações que eles fazem. Ele quer ter transparência. Eu acho que se não tiver todo esse ensejo, muito provavelmente o cliente não fica e aí a principalidade fica prejudicada. Muito bom. E você, Rômulo, o que você pode contribuir aqui para a nossa discussão? Acho que não está. Qualquer coisa, a gente troca aqui. Pronto. Bom, a primeira coisa que eu queria falar que esse número que você trouxe de 6 contas por pessoa é fantástico, um número fantástico e espantoso. Tem todo o DNA e a digital do Banco Central. O Banco Central vem nos últimos 15 anos trazendo, provocando ter mais fintechs, mais bancos novos, mais operações que possam ter concorrência e tirar aquela concentração monstruosa que a gente tinha no passado. Somente quem tem mais cabelo branco sabe muito bem disso. E então, assim, é um número fantástico, tá? E acho que olhando por esse prisma, tem vários fatores que eu acho que traria a principalidade. Mas se eu fosse escolher 2, eu escolheria a parte da experiência e também da transparência, da comunicação com o cliente. Acho que aqui ninguém mais aguentava aquelas letras miúdas no final do contrato, onde a gente não entendia nada do que estava sendo pedido, e isso vem acabando, e essa transparência a gente precisa ter com o cliente. É muito importante ter isso com o cliente. E se eu fosse escolher mais um tema, só para não ficar aqui falando de vários temas, seria a inovação. Acho que a gente precisa ter na inovação recorrente. Mais para frente eu posso falar um pouquinho da Acreditas, o que veio da nossa transformação, e aí eu posso falar um pouquinho da parte da inovação. Vamos deixar aí mais para frente um pouco. Imagina, vamos. E você, Gilberto, o que você traz aqui para a gente? Acho que é importante a gente ressaltar que existem vários tipos de principalidades, né? Então, a gente tem instituições com produtos core diferentes. Então, é muito complicado você falar assim, eu sou a instituição principal do cliente para todas as escolhas financeiras ou para todos os produtos financeiros dele. Acho que um dos pontos principais é que cada instituição consiga identificar qual é o seu principal produto e trabalhar bem a experiência. Acho que pegando um pouco disso que o Rômulo trouxe da transparência, né? Então a transparência na informação ela chega num ponto em que eu quero compartilhar as minhas informações com você, eu quero que você, instituição, saiba quem eu sou e que a gente esteja aqui, que eu tenha benefícios que sejam equivalentes àquilo o que eu apresento ou o que eu tento apresentar. E acho que esse é um dos pontos chave, de eu ter, eu sou o Gilberto, quem eu sou, o que eu faço, qual é o meu perfil, mas eu tenho uma resposta rápida para isso. Então, acho que esse é um dos grandes desafios e é um dos pontos que faz com que um cliente escolha aquela instituição, tá? Então, eu costumo dar alguns exemplos que eu já escolhi uma vez um financiamento de um veículo na concessionária com uma instituição que a taxa de juros era mais alta que a instituição A, mas porque o tempo de resposta foi mais rápido, o atendimento foi personalizado, eu recebi um contato, tive uma experiência. Foram alguns minutos, sendo que o outro só me respondeu depois de 2 horas, né? Então isso acaba fazendo com que o cliente escolha ali aquela instituição, né? Acho que a experiência, a transparência ali, como o Rômulo trouxe também, são fatores primordiais para essa escolha.
Até a parte da inovação, né? Porque hoje ninguém aguenta mais esperar mais que 10 segundos para a tela mudar. A tela demorou 10 segundos, você já perdeu a concentração no que você está querendo. Então precisa ter realmente uma resposta muito rápida. A jornada precisa cada vez ter menos fricção, né? Ela precisa ser fluida, senão a principalidade vai acabando aqui, né? Eu ia pegar esse gancho. Acho que tem uma fluidez da experiência, como que a gente gera isso. Acho que cada vez mais com esse mar de informações, como que a gente vai segmentando. E é fato que que os brasileiros têm momentos de vida, né, passam ao longo da vida momentos diferentes, né, e cada um tem um objetivo. Então, com certeza, né, a questão da principalidade pode ser a minha instituição agora, mas talvez não seja no futuro, mas não é que talvez não tenha sido uma experiência uau, né, que a gente fala que é muito importante. Rômulo, vamos pegar aqui um gancho, né? Acho que a gente sabe do quanto que a Acreditas, né, trabalha essa experiência do usuário, né, nos seus produtos com garantia. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, fizesse algumas contribuições em relação a como que essa jornada de crédito e cobrança, tá bom? Contribui para isso, como que metrifica, enfim. Então, boa. É uma conversa longa, né? É uma conversa longa, mas é uma conversa boa. Eu já tenho 9 anos de Acreditas, né, quando nós começamos a fazer essa operação de conceder crédito com garantia. O fato de garantia já causa uma complexidade muito grande no processo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com toda a sequência da análise desse cliente. Se eu fosse separar em grandes grupos aqui, como é que é todo esse funil que a gente chama do cliente, eu poderia separar isso em 5 grandes pilares. O primeiro pilar que seria a parte comercial, que tem que entender a necessidade do cliente, tem que explicar o nosso produto para o cliente. Conceder o crédito com um produto com garantia, ele é complexo, você precisa explicar muito bem para o cliente entender quais são as etapas. O segundo pilar seria um pilar de crédito. E aí o pilar de crédito, a gente tem que entender e saber se a capacidade de pagamento para aquela operação ela faz sentido para o cliente. O que a gente menos quer é que aquilo cause um problema para o cliente no futuro. Então a gente tem que ter essa consciência. Quando a gente fala de crédito, a gente precisa muito de dados. E a gente tem que ter esses dados para poder tomar uma decisão correta. E no final do crédito, a gente tem que olhar justamente para a educação financeira e retroalimentar talvez toda a cadeia. Que isso é muito importante também para a gente poder atingir aquilo que a gente quer com o cliente. Nós temos mais um pilar, que seria o pilar da garantia, que ela é super importante para a gente. Não é que nós queremos tomar a garantia, mas a gente precisa saber se ela está adequada para a operação que a gente está fazendo. E nesse ponto de garantia, só relembrando aquela parte da inovação que eu estou falando, desses 9 anos de Acreditas, no início da garantia, que a gente pegava a garantia de auto, a gente obrigava o cliente a ter uma loja para fazer a vistoria do carro dele. Então você imagina, olha, tudo bem, eu faço a operação, aí você pega seu carro, vai até na loja não sei aonde, faz essa vistoria, que ele vai me mandar um laudo que eu vou analisar um tempo depois e vou te dar uma resposta X tempo depois. E a gente viu que a gente precisava inovar, e a inovação a gente veio fazendo junto com parcerias, outras empresas, e hoje a gente tem as televistorias. Então eu não preciso mais pedir para um cliente vá até uma loja. E também a gente já tem processo que eu não preciso nem fazer vistoria mais. Eu já consigo classificar o cliente se eu preciso ou não fazer uma vistoria daquela garantia. Quando a gente vai olhar ainda a garantia de imóvel, a gente também mandava o cliente entrar na casa das pessoas. E aquilo é uma fricção muito grande, principalmente na pandemia. Imagina, a pandemia virou uma coisa complexa. Como é que eu mando alguém entrar dentro da casa do nosso cliente para tirar foto dos ambientes? E aí foi desenvolvido, e depende da tipificação do imóvel, que a gente não precisa nem ir mais lá. Então, assim, são inovações que a gente tem ao longo do tempo e criando. E eu tenho certeza que nós vamos ter de criar outras. Isso não é um fim, tá? E aí o quarto pilar, que seria a parte jurídica e a parte de formalização.
A parte jurídica, que a gente precisa entender se aquela garantia ela cabe dentro da operação, se ela tem algum vício que eu não consiga pegar aquilo como garantia. E a formalização é mais para fechar todo o pacote, que também tem uma inovação muito interessante, que no passado a gente assinava contrato na mão, todo mundo, algumas pessoas que vão lembrar muito bem disso, e era um terror. Porque vocês imaginam uma operação que a gente fazia com garantia de auto, eu tinha que fazer 4 vias, cada via tinha 20 páginas, eu tinha que mandar pelo correio para o cliente assinar, avistar todas as páginas, voltava do correio, eu tinha que conferir para poder liberar. Isso é bonito com 20, 30 operações. Quando você faz 5, 10 mil operações por mês, isso fica inviável. Então, aí hoje já as assinaturas eletrônicas já estão aí, ninguém pega em papel, nem existe mais papel. E em Home Equity a gente já está fazendo assim também, a gente já não assina mais documento físico, a gente já consegue fazer assinatura pelo eCPF e os cartórios já estão aceitando. Então, essas inovações no mundo da formalização e jurídico nos traz um ganho muito grande e uma fricção muito forte do cliente daquela dele ter de ficar pegando o papel e assinando. E por fim, a quinta, obviamente, é a parte da cobrança, que tem aqui a Gisele que entende muito bem disso, que ela vai discursar para a gente, que é muito importante também para o cliente. Mas vai falar, poxa, mas é importante em todo esse funil a cobrança? É operação de 15 anos, operação de 5 anos. E você vai ter cliente que ele vai ter alguma necessidade ao longo do tempo. Então você precisa ter uma cobrança adequada para tratar bem esse cliente, para entender qual a situação daquele momento para poder resolver a situação dele. A coisa que a gente menos quer é tomar o bem do cliente. Não é isso que a gente quer, né? Nós não somos imobiliária nem loja de carro, né? E fechando esse pacote desses pilares, é justamente onde a gente atinge a satisfação do cliente. Então, se eu conseguir atingir a satisfação do cliente, eu vou para o passo seguinte, que é a sua pergunta. Como é que eu consigo metrificar e como é que eu consigo entender se aquilo eu estou tendo algum ganho com esse processo? Eu posso ter 2 respostas quando o cliente faz essa operação com a gente. Uma, que ele assina o contrato. Quando ele assina um contrato, se ele for bem atendido, se ele gostou do processo, ele vai retornar com a gente com alguma outra operação ou com a mesma operação pedindo mais crédito. Então ele vira uma operação revolvente com a gente e deixa de ser uma operação estática para uma operação contínua. Então aqui eu já tenho o primeiro ponto. O segundo ponto, o cliente que não fecha. Esse é o dado muito interessante, porque muitos dos clientes, todos nós, acho que todo mundo já fez, sentou na frente da televisão, colocou o computador no colo, entrou numa plataforma e ficou simulando. Tem gente que simula e tem gente que vai seguindo a operação, mas ele ainda não está no momento ele está apenas querendo ver a capacidade que ele tem de tomar dívida. Está curioso. Está curioso. E está tudo bem com isso. E está tudo bem. E o dado mais interessante é depois de 90 dias, 60 dias, 90 dias, mais de 40% retornam querendo crédito. Ou seja, aí ele já está preparado. Então a gente consegue medir se de fato a principalidade para a Acredita está funcionando. Porque a gente tem um produto de concessão, mas que a gente quer ter ele como recorrência. Super interessante isso, né, Rômulo? Porque não necessariamente fechou na primeira vez, né? Tipo, ele estava curioso ou não foi naquele momento, mas né, trabalhando essa questão da experiência que você comentou aí, tem uma questão de uma experiência uau, né? Ele falou, tá fluida, tá rápida, tem uma questão talvez a gente de reaproveitar, né? Um cliente voltou, sei lá, já me conhece, né, e tudo mais. Então, eu acredito que é isso que tem que ser trabalhado, né? Tem que ser fluido. O cliente não quer que você tenha que dar milhares de informações, né? Como que a gente usa os dados ao nosso favor, né? Essa métrica, né, é bem alta, né, Rômulo? Tem um uau aí nessa experiência da Acreditas que é impactante. Nós não fazíamos essa medida, de repente nós começamos a fazer, é importante, e aí, aqui tem uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. Sim, muito legal, muito legal. Pegando acho que você falou um ponto bastante importante, né? Para tudo isso acontecer, tem dados, né? Seja para decidir quanto aquele cliente pode tomar, seja até para entender que na hora que ele voltar,
como que acontece. E aí eu queria aproveitar aqui, tanto o Gilberto como a Gisele, a gente tem muitos dados nesse mar que a gente vive, tem dados alternativos, a gente fala muito de positivo, né, fala muito de Open Finance, né, Gilberto? E eu queria que vocês me contassem aqui como que vocês entendem, né, como que esses dados ou até outros podem suportar e podem ajudar nesse desafio da principalidade. Bom, posso começar. Acho que quando a gente fala de dados, acho que o grande desafio é como a gente usa esses dados, como a gente consegue juntar o cadastro positivo, como a gente consegue usar os dados alternativos e o Open Finance para, de fato, criar uma experiência e ele ter um lift, ele ter um ganho, né? Como que a gente junta todos esses dados? Como você apresentou, cada vez mais a gente tem capacidade de fazer dados. A gente está evoluindo em termos de dados muito rapidamente. Então, a gente vai conseguir, a gente já consegue hoje, né, com fluidez, criar ofertas para o cliente personalizadas. A gente já consegue entender qual é o canal que aquele cliente quer ser abordado. A gente consegue criar fluidez durante a experiência dele através dos dados. Mas o desafio é saber como a gente consegue unificar esses dados. Na COD, né, estou há 3 meses aqui, eu tenho vivenciado um efeito super positivo do cadastro positivo. Ele consegue tangibilizar um comportamento do cliente que muitas vezes com o cadastro negativo a gente não consegue. Então tem criado lifts e estruturas para cada vez mais a gente ter o comportamento do cliente tangibilizado. E aí aqui a lógica é como a gente usa esse comportamento para, de fato, melhorar e encantar nossos clientes durante a jornada de cobrança. Tem uma questão de complementariedade, né? Como que esses dados todos podem se complementar para a gente ter uma decisão cada vez mais robusta, né? Mais acurada. Giba, conta aí né? Eu sei que você é especialista aqui em Open Finance, né? Está na Belvo. E como que a gente pode usar cada vez mais esses outros dados, né? Que são tão ricos, que fala do comportamento, conta corrente, investimento e por aí vai, para a gente segmentar, tomar melhores decisões em crédito e cobrança ou até encantar esse nosso cliente numa segmentação. Conta pra gente. Legal. Bom, pessoal, respondendo a pergunta, acho que pegando até um gancho do que você trouxe, da complementariedade dos dados e como é que a gente consegue... existe uma evolução, né? Então, alguns anos atrás a gente falava só em... informações negativas, né? As anotações negativas do cliente no birô. Então eu me baseava por aquilo. Quando eu ia olhar para a renda, em algum momento ele submeteu o olerite dele, né, para alguma operação e aquela informação ficou guardada e dali eu comecei a criar modelos, fui inferindo para criar aquela renda. E acho que pegando um pouco o gancho do Rômulo aqui, com a tecnologia a gente vai melhorando o tempo de resposta e aí vem o cadastro positivo para trazer outras informações, né? Ok, eu vou negar um crédito para ele de um imóvel porque eu vi que ele tem uma anotação negativa, mas é uma conta de água da casa que ele mudou de R$30 que ele nem recebeu aquela correspondência e por causa daquilo não vou conceder. Então eu comecei a olhar o comportamento positivo dele. Então isso trouxe ali uma outra medida para eu poder ponderar esses modelos. E agora a gente fala de Open Finance, que aí eu tenho agora uma informação viva, né, em tempo real. Ela por si só é suficiente para tomar uma decisão? Não. Então todos estes dados e a forma que a gente vai interpretar isso se complementam para eu poder ter uma tomada de decisão mais assertiva. E isso faz com que eu consiga conhecer melhor o cliente. Então, a gente está falando aqui do desafio da principalidade, e aí tem o exemplo do cliente que está buscando um crédito de verdade, tem um que fala assim, deixa eu ver quanto eu estou valendo para o mercado, que ele fica entrando nos apps, ele entra no COD para ver lá quanto que é o score dele, aí ele vai tentar deixa eu ver se eu consigo aumentar meu limite do cartão, ou se eu conseguiria financiar um carro, mas talvez eu não financie agora, só ano que vem, ou aquele que realmente vai. A sensação, muitas vezes, é que esse cliente, quando ele recebe uma negativa, ele não sabe o porquê, né? Assim, e aí, assim, tudo bem, você tem uma dívida negativada lá no birô. Muitas vezes ele não sabe. Então, acho que um dos pontos importantes assim, da gente usar esses dados, a gente vem falando muito sobre educação financeira, sobre conscientizar
o usuário, conscientizar o cliente, é ele saber, ok, como eu te avalio, como eu entendo o teu perfil, como os dados que você compartilha. Então, no começo a gente tinha que dar opt-in no cadastro positivo, depois virou opt-out, agora o Open Finance é opt-in, então o usuário tem que ir lá e consentir e escolher qual instituição ele quer compartilhar. E a questão da batalha aqui da principalidade é que muitas vezes eu tenho um financiamento com garantia, um empréstimo com garantia na Acreditas, eu tenho um financiamento de imóvel com uma outra instituição, recebo o meu salário na outra instituição e tenho um cartão porque me dá um cashback ou milhas ali no outro banco. E eu fico transacionando dinheiro daqui para lá para poder honrar com esses compromissos. E é o que eu falei no começo, a gente tem diversas principalidades, né? A gente tem qual é a minha instituição principal para um produto X, para um financiamento, para um cartão. Mas acho que o mais importante é como essa instituição me enxerga e eu ter a visibilidade de como ela está me enxergando, né? Então a gente vem falando muito sobre educação financeira, as instituições têm falado muito sobre PFM, né? O gerenciador ali de finanças pessoais, mas ok, é legal mostrar um gráfico para o usuário dizendo assim, olha quanto dinheiro você tem guardado aqui ou quanto você tem de saldo no outro banco, mas eu poder dizer para ele, falar assim, cara, você está gastando muito com fast food, né? Ou você está gastando muito com aposta online, né? Inclusive é uma preocupação agora porque tem pessoas se endividando por conta de aposta online. E eu começar a trazer um equilíbrio e dizer assim, olha, você sabia que todas essas despesas que você teve nos últimos meses, você poderia ter concentrado no seu cartão de crédito, te traria benefícios, estreitaria teu relacionamento com a instituição, e você tem esse fluxo para fazer um investimento, para você ter uma aplicação. Começar a dar essa educação financeira. Então, acho que o maior desafio é como a gente cruza todos esses dados. Então, eu tenho as informações, as anotações negativas, o cadastro positivo, agora o Open Finance, e a gente juntar essas informações de maneira inteligente, mas usando tecnologia para eu poder dar uma resposta imediata, para que ele fique comigo, naquela jornada, me escolha, porque eu dei uma resposta para ele clara, fui transparente, legal, olha, o teu score ainda está aqui, a gente precisa chegar aqui. E o que você precisa fazer para chegar aqui? Então, acho que esse é o grande desafio. A gente pode fazer isso, não é fácil. Isso, né? que eu ia falar, né? Não é nada fácil tudo isso. Acho que estamos trabalhando muito para isso. Desafio enorme. Usando, acho que tem agora, a gente tem o uso de inteligência artificial, modelos de machine learning, mas ainda muitas coisas embrionárias, mas acho que existe um caminho aqui. E aí, acho que é importante, assim, a gente que está do lado aqui de instituições e de empresas do ecossistema, assim, de conseguir ter inteligência para escolher a forma de cruzar essas informações, somar essas informações e que elas sejam complementares. Não é um ou outro, né? O cadastro positivo chegou, mas ele ainda depende de informações do negativo. O Open Finance chegou, mas é importante eu cruzar com todas as outras informações e o histórico que o Bureau de crédito me traz, né? Então, acho que esses são os pontos principais aqui. É um filme, né? Na verdade, a gente precisa cada vez mais, não são fotos, né? Mas como é que a gente tira milhares de fotos e faz um filme para que esse cliente consiga entender que ele está sendo percebido, que eu estou entendendo mais da vida dele e tudo mais, né? Porque, às vezes, no passado, a gente falava muito, bater uma foto, que é o que você trouxe, tem uma dívida, é pequena, mas está negativado, né? Agora a gente tem uma questão de, será que ele está pagando, né? O que ele está consumindo no concorrente? Será que ele não está me pagando, né, Gisele? Vou entrar numa área aqui que é muito sua, mas ele não está me pagando, mas se ele estiver pagando um concorrente no mercado, eu acho que tem aí um alerta, né? Talvez possa ser alguma coisa da experiência, ou até como você está abordando, né? Porque a gente sabe que essa coisa de ficar aquelas milhares de ligações, né, Gi? A gente não dá para ser mais assim. Né? Com certeza, e como que a gente entende, né? Se fala muito pouco, e acho que eu quero pegar um gancho aqui para pedir sua opinião. Acho que se fala muito pouco, acho que de principalidade vem se falando cada vez mais, mas se fala muito pouco de principalidade na cobrança, né?
E a gente sabe, todo mundo sabe que uma hora pode ser que eu tenha esquecido de pagar uma conta, que esteja passando por uma situação que eu não quero, mas acontece. Né? E ninguém quer ficar sendo, né, bombardeado de ligações, de SMS, e por aí vai. Então, na sua opinião, que é a nossa super especialista aqui de cobrança, como que a gente pode falar mais de principalidade? Como que a cobrança pode ajudar nesse tema? E o que você entende que são os próximos passos aí? Se fala pouquíssimo, tá? De principalidade na cobrança. É um assunto que precisa ser mais exacerbado, precisa ser mais falado, precisa ter mais posicionamento aqui em termos de cobrança, né? A cobrança, por natureza, já é uma área que nasceu para ser facilitadora. Ela precisa facilitar o pagamento. Todos nós aqui estamos propensos a passar por uma situação financeira difícil e ficar inadimplente em algum momento, né? E a nossa jornada, nesse momento, precisa ser fluida. Né? A cobrança tem, muitas vezes, né, pouco investimento em tecnologia. E eu acho que esse movimento vem acontecendo aos poucos, mas a gente começa a investir em tecnologia na visão de negócio, que aqui é o meu belo gancho. Eu acho que a gente precisa começar a investir em tecnologia na visão do cliente. O que o cliente precisa? A gente precisa criar soluções que resolvam problemas dos clientes. A gente precisa criar soluções que tragam inovação para esse mercado. Né? O mercado de cobrança massivo de ligação, ele está perdendo espaço. Isso, muito em breve, não vai acontecer mais, ou se vai acontecer com bem menos potencial. O potencial de recuperação não vai estar mais aqui. Né? Então, para a gente criar essa fluidez na cobrança, a gente precisa começar os dados ao nosso favor, a tecnologia na visão de cliente, e a gente precisa tangibilizar um pouco do principalismo, da principalidade dentro da cobrança. Tá? Eu tenho uma frase que é icônica, que a Ivana, ela falou, não esquece de falar a sua frase, né? Mesmo. Eu brinco que o cliente inadimplente de hoje é o cliente que vai fazer um financiamento comigo amanhã. Se ele tiver fricção nessa jornada, eu vou prejudicar muito a principalidade. Né? A área de cobrança, ela é uma área, ela é um ponto focal e super importante na jornada do cliente. Então, a jornada do cliente é desde o dia que eu faço um financiamento até o dia que eu quito esse financiamento. E se em algum momento ele passar aqui pela cobrança, ele precisa ter uma experiência encantadora. A gente precisa aprender a encantar os clientes nesse momento em que ele está inadimplente. Com certeza, e a gente sabe que, na verdade, cobrança está na linha de frente, né? Não é só o momento da venda, mas ali na linha de frente, falando e tudo mais. Diga lá, Rômulo. Cobrança deixou de ser aquela área que ficava no terceiro subsolo dos prédios. Cobrança, hoje, ela tem que ser vista como uma unidade de negócio. Não para cobrar e para tomar o bem ou para negativar a pessoa, não. Para resolver a situação do cliente. Óbvio que vão ter situações extremas, mas a gente precisa ter a visão da cobrança como uma unidade de negócio. E a unidade de negócio ela está resolvendo um problema do cliente, esse cliente já é nosso, assim como a gente às vezes resolve o problema do cliente quando a gente está fazendo uma operação de crédito. Queria trazer um ponto aqui que acho que é importante, né? E como a gente tem uma capa, às vezes, o que eu trouxe ali do próprio cliente não conhecer o seu próprio perfil, não conseguir fazer uma autoanálise e falar assim, quanto você gasta, quanto você ganha, quanto te sobra, tem gente que não sabe. Não né? sabe, tem gente que não sabe mesmo. E a gente conseguir trazer e falar assim, olha, dado o teu perfil, a tua capacidade de pagamento e tudo mais, mas chegar até um ponto de dizer assim, olha, eu sugiro que as datas que você vai pagar sua fatura, o seu financiamento e tudo mais, sejam essas aqui. Ah, mas por que não dia tal? Porque dia tal você costuma não ter dinheiro, inclusive, para pagar. Né? Então, assim, acho que você já dar a educação ali para o cliente na arrancada e dizer assim, olha, essas aqui são as datas disponíveis para você, são as janelas que vai ficar legal para você pagar e tudo mais. E acho que um ponto que você trouxe, que é assim, todo mundo está suscetível à inadimplência, ali, um momento de dificuldade. E, por exemplo, uma pessoa que é sempre uma boa pagadora, só que ela chega num momento ali, fim de ano, eu tenho que pagar a rematrícula da escola dos filhos, experiência própria aqui. Aí tem que pegar a molecada, viajar de férias, já pagar o IPVA do carro logo que começa o ano. O IPTU. O IPTU dá aquela apertada assim, mas ali em março já melhora e tal.
Então como é que eu posso, inclusive, me antecipar e falar assim, eu não vou deixar esse cara atrasar e depois negativar ele ou ficar ligando, mas já antecipar e falar assim, olha, eu sei que aqui você vai precisar. Eu sei que aqui você vai precisar de um fôlego, você vai precisar de elasticidade de prazo e tudo mais. Isso causa uma experiência muito positiva, né? Eu poder levar isso para ele. Ó, eu sei que essa janela aqui é onde você precisa. Então eu vou te ajudar, vou te aumentar um limite, vou te dar um empréstimo com uma taxa diferenciada, porque eu sei que você tem capacidade para pagar a partir daqui. E baseado nesse relacionamento que eu venho criando com você há algum tempo, né? Quantas vezes a gente sabe que o cliente paga atrasado, mas porque ele não escolheu a data de vencimento adequada? Tenho certeza, Gisele, mas paga, né? Tem muita instituição que acha que está tudo bem, né? Vou ganhar multa e mora, é receita entrando. Mas será que a gente não encanta esse cliente na hora que eu ligo para ele dizendo, olha, acho melhor você mudar, né, a sua data de vencimento, porque eu já percebi que fazem X meses que você paga sempre atrasado. Então, eu acho que imagina pegar essa multa e juros de mora e fazer ele colocar numa aplicação, entendeu? Eu expandi para uma outra linha de negócio. Né? Então, eu acho que como que a gente traz toda essa gama, né, gigante de dados e a gente usa isso de forma realmente complementar para criar as experiências aí, né? Eu falo que a gente tem que tentar, como uma pessoa de produto, eu quero sempre ter uma experiência de um produto uau, né? Uau! Tipo, eu quero sempre ser lembrada de uma forma positiva. É claro que não dá para acertar todas as vezes, mas acho que na grande maioria delas. Né? Diga, Gi. Eu sou uma defensora desse atendimento proativo ao cliente. Eu acho que quando você faz isso, proativamente você oferece, proativamente você ajuda na educação financeira, você encanta. E você encanta no momento que é mais difícil. A cobrança não é bem vista. Quando fala assim, estou te ligando da cobrança, mas eu estou te ligando para te ajudar. Eu estou te ligando para te passar essa visão. Isso encanta. E encanta o cliente no momento que ninguém quer encantar ele. Isso faz diferença, faz muita diferença. E quantas ligações, pelo menos, eu tenho certeza que você já ouviu muitas, né? E eu também. Eu já ouvi muita porque eu sou curiosa. Às vezes na ligação, a gente, né, tô te ligando, eu sei que você atrasou, precisava entender. E aí ele fala, eu tô com vergonha, né? Tem muita gente que fala, poxa, eu tô com vergonha, eu atrasei, então como que faz? E quando a gente busca, né, de forma proativa, entender esse momento dele, acho que realmente gera encantamento e ele vai voltar, vai lembrar, vai financiar outras coisas, vai até recomendar, né? Que é coisa melhor do que a recomendação boca a boca? Não é verdade? Eu ia falar isso, esse é o melhor marketing que tem, é o boca a boca, de fato, e como você encanta ele nessa jornada de cobrança, né? Gilberto, você comentou, né, da questão de renda. A gente sabe que ainda tem muita coisa para a gente, é fundamental para crédito, né, saber qual é a capacidade que ele tem de consumo. E a gente sabe, tem aqui, né, eu sou uma super defensora, eu acredito que tem muita oportunidade disso no Open Finance, né? Então eu queria... A gente sabe que renda, capacidade é uma das dores fundamentais aqui, seja da cobrança, seja de crédito. E eu queria que você comentasse aí, né, como que com o Open Finance, ou com todo esse conhecimento que você tem aí, né, de outros dados, mas principalmente de Open Finance, a gente pode quebrar essa barreira, pode superar essa barreira. Legal. Tinha um meme, não sei, né, acho que já é meio antigo, mas era assim, como a minha família me vê, como os meus amigos me veem e como eu sou de verdade. Né? E acho que isso é um pouco quando a gente vai começar um relacionamento com uma instituição, ou às vezes até mesmo com uma instituição que eu já tenho um relacionamento de longa data, mas assim, as coisas mudam, né? Até dia X eu tinha ali um salário, eu tinha um cargo, daqui a pouco eu larguei o emprego e resolvi abrir um negócio. Virei PJ, né? Então acontece muito. E então a gente tem sempre um desafio quando a gente vai falar de renda, mas acho que não só da renda, mas eu consegui avaliar, ter uma visão mais ampla, né? Mais holística do cliente, que ok, eu tô te dizendo que a minha renda é tanto, né? Ah, não, mas eu só reconheci tanto. Então, tá, mas o que eu preciso fazer para comprovar essa renda? Manda o Olerite. Traz o Olerite na agência, leva o Olerite na favor, agência, não. né? Tá bom, vou pegar a impressora matricial lá, né, aqueles que vinham com carbono, e vou levar. Então, acho que assim, isso fecha
muitas janelas de oportunidade, às vezes, com aquela instituição, né? Hoje a gente tem dados suficientes quando a gente fala em cadastro positivo, a gente fala em Open Finance. Dentro das próprias instituições, o transacional daquele cliente tem dados suficientes hoje. Obviamente, se a gente usar a tecnologia da maneira correta, a inteligência sobre esses dados, para poder identificar isso. E eu identificar algumas outras coisas que vão além, assim, tá bom, quanto é a renda base, mas quais são as rendas variáveis e quando elas acontecem, qual é a capacidade em cada um dos momentos, né? E tudo isso é flutuante, né? Tudo Dinâmico, isso é né? dinâmico demais, né? Então, é importante a gente ter acesso às fontes de dados corretas. A gente tem ainda um desafio hoje, porque essa falta de principalidade nas instituições, o brasileiro, eu tinha, a última vez que eu vi eram 5 contas, você já trouxe um dado novo que agora são 6, né? Tem em média 6 contas e com produtos diferentes em cada uma delas. Eu tenho que ter uma comunicação com esse cliente muito clara para dizer, olha, eu preciso de tais informações. Então vamos trazer essas informações, mesmo que sejam 3 instituições que você vai conectar os seus dados, você tem que consentir o compartilhamento desses dados. E aí, obviamente, ter a capacidade de juntar essas informações. Olhar rendas, tipos de rendas, as rendas complementares, a tendência, a estabilidade, o nível de confiança, inclusive, dessas rendas, porque às vezes é uma renda temporária, aquela pessoa está fazendo um freelance, mas eu tenho uma renda fixa ali que é recorrente, né, que é uma renda de salário e tudo mais, mas conseguir juntar todas essas informações e também, por outro lado, olhar para o que ele tem ali de despesas e fluxo e tudo mais, para conseguir avaliar essa capacidade dele, né? Então, muitas vezes a gente vai acabar identificando falsos positivos e também conseguir identificar falsos negativos, né? Então, essa gama de dados que a gente tem hoje, né? E acho que não só Open Finance, a gente tem outros tipos de Open, né? Agora a gente tem Open Insurance e outros dados. Acho que assim, a partir do momento que o usuário escolhe compartilhar algumas informações ali, a gente tem que ter essa capacidade de receber, processar, interpretar isso e tomar uma decisão com agilidade. Desafio imenso, né? Tem muita coisa para a gente pensar aí e como que a gente usa dados e tecnologias para gerar cada vez mais experiências, insights, segmentações. A gente está caminhando aqui para o final do nosso painel, então eu queria perguntar para os meus convidados. A gente tem falado muito de principalidade, né? Mas na opinião de vocês, né? Uma instituição ser a principal, será que o jogo está ganho? Sinceramente, não. Eu acho que a cada ciclo do cliente ele tem uma necessidade. E a cada necessidade dele muda, de fato, quem ele quer se relacionar. Porém, eu acho que se você tem o produto e você tem a principalidade, se você tem uma melhoria contínua, né, da sua inovação, da sua tecnologia, da sua experiência, a probabilidade de você se manter na principalidade é grande. Então, esse é uma melhoria contínua. Tem que melhorar todo dia. Acho que essa é a cabeça, esse é o mindset. Tem que tentar ganhar o jogo todo dia, né? Todos os dias. Temos que ser incansável, todos os dias. É isso aí. Rômulo. Bom, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, o modelo que nós temos hoje daqui a 2 anos, 3 anos, já não vai ser isso mais. Mudou totalmente. Vai acabar esse modelo, vai ser outro modelo. Uhum. Eu não sei nem se a gente vai falar de principalidade, porque eu acho que tudo que você precisar, você vai escolher o que você quer e vai lá e busca e usa. Como você compra hoje, você vai comprar, você compra onde é que você quiser, com quem que você quiser. Vai ter uma plataforma que vai te ajudar a isso. Então, assim, o jogo nunca vai estar ganho, porque vai mudar. Então, se preparem, porque vai mudar. Show. Eu concordo. Acho que a partir do momento que eu trouxe o cliente, né, que ele vai ficar lá por 30, 40 anos e não vai sair, porque ele estava amarrado, né? Acho que a gente começou aqui lembra da época da portabilidade do número de celular? Seu número continua o mesmo, mas você pode trocar de operadora no momento que você quiser. A gente tem hoje portabilidade de salário, a gente tem o Open Finance, os dados alternativos, dados de cadastro positivo. Então, assim,
Inclusive o próprio usuário tendo poder ali, né? Os dados são meus e eu vou escolher compartilhar com quem eu você, quero. né? Eu quero compartilhar com o Rômulo esses dados aqui. Isso. Isso faz com que assim, a batalha, a força ali para ganhar o jogo está muito mais na mão do cliente. Então eu preciso ser resiliente, Sim. preciso ouvir, e eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente fala bastante, que é a hiperpersonalização. Né? É tirar o cara de um cluster. E hoje ele faz parte do cluster tal, e fala assim, legal, deixa eu entender quem é a Ivana e, né, e poder interpretar e falar, legal, Pô, a Ivana pediu um aumento no limite de cartão, mas eu falo, poxa, eu não posso te dar, mas eu tenho um crédito, um financiamento de veículo aprovado para você. Mas, pô, mas nem quero comprar um carro, né? Acontece muito isso, né? Aconteceu comigo recentemente, inclusive.